Boa noite! Eu sou o Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos. Bom, hoje nós vamos falar sobre desilusões. E a pergunta que a gente lançou nas nossas redes é: o problema está no outro ou o problema está em mim? E é isso que a gente vai debater hoje, trazendo algumas questões aí contemporâneas, sociais, algumas ideias. E a gente conta muito com a participação de vocês aí para contribuir para essa reflexão. Enquanto a gente está aqui aguardando vocês chegarem, a gente está compartilhando nas nossas redes a live agora. E a gente aproveita para pedir para quem estiver chegando que compartilhe também. O tema que a gente escolheu hoje, ele tem muito a ver com o momento que a gente vive atualmente. Muitas pessoas se queixam da dificuldade em construir relações um pouco mais profundas, com maior reciprocidade. Elas têm muitas relações, mas poucos relacionamentos. E essa já é uma questão, né? O que diferencia uma relação de um relacionamento? Bom, fiz o dever de casa, fui buscar algumas informações e uma coisa que me chamou a atenção inicialmente foi que nós estamos vivendo num momento que cada vez mais o ter, ele toma um espaço maior do que o ser. E eu acho que, partindo desse princípio, a gente já começa a enxergar um pouco da superficialidade nas relações. O que a gente vem estudando, vem vendo, é que o mundo tem se tornado cada vez um mundo de consumo. E as relações pessoais também são consumíveis. Isso é algo que está em teoria, o Zygmunt Bauman, um filósofo, que fala muito sobre a modernidade líquida, em que as coisas perderam um pouco das estruturas. Elas não são mais fixas, elas não são mais rígidas, elas são flexíveis, sem borda, sem moldura. E isso, ao mesmo tempo que traz mais liberdade, cada um pode buscar se fazer, se construir da maneira que acha conveniente e possível. Isso perde um pouco, derrete um pouco os parâmetros. E é nesse contexto que surge a ideia de algo líquido, algo que não tem forma. E a gente vai pensando sobre isso, a gente vai vendo que um paradoxo que se tem hoje nas relações é a dificuldade de se escolher entre a liberdade e a segurança, que são dois valores muito importantes e principais nas relações. O problema é que quanto mais se tem um, menos se tem um outro. E isso acaba influenciando diretamente nesses modelos de relações que nós temos hoje, em que você pode ficar sem ter compromisso. Você pode se envolver sem ter medo de perder, porque de certa forma é isso que está em jogo nessas redes que a gente tem hoje de match, de encontros. Sim, e eu busquei algumas redes que não são tão famosas, até para trazer conhecimento às pessoas. A gente tem aí o Tinder, tem o Happn, que é os dois principais, os mais famosos, e que a gente percebe que nesses aplicativos você tem ali a imagem, né? Você gosta do que você viu. Se te agrada, ok. Se não, você descarta. Então, cadê Pode falar. No consultório eu ouvi de uma cliente, ela falou assim: eu não gostei muito desse negócio de aplicativo, aquilo lá parece um cardápio. E eu achei que é uma boa definição, né? Sim. Hoje a gente tem relações através de cardápios. Você escolhe pela imagem, pela idade, pela localidade. Sim. A parte chata é que não vem com preço. É verdade. Mas até tem aplicativos para quem trabalha com preços. Então, hoje todo tipo de relação você tem através de um polegar. Tem um site chamado Ashley Madison que você precisa pagar para participar dele. Esse é um site, inclusive, mais que é para pessoas comprometidas. E aí é onde eu ia chegar. Hoje nós temos ali o aplicativo que você consegue encontrar pessoas do sexo oposto. Você consegue um aplicativo que é um chamado Anomo, que você fica anônimo, você não precisa se identificar. Você tem o Grind, que é para homens homossexuais. Tem o Brenda, para mulheres homossexuais. Enfim, tem uma imensidão, mas tudo ligado a essa superficialidade que a gente está discutindo. E ao mesmo tempo que a gente tem um grau maior de individualização, porque se a gente tem um leque tão grande de aplicativos, é exatamente porque está tudo muito personalizado. Você vai encontrar
alguém, uma pessoa, o mais próximo possível daquilo que você fantasiou. Então é tudo segmentado, tudo compartilhado. Ao mesmo tempo que isso vai dando a sensação de que você pode escolher alguém perfeito, vai trazendo uma dificuldade enorme em se relacionar, porque as relações vão ficando cada vez menos tolerantes, porque você quer cada vez aquilo que você espera. Posso dar boa noite para aquela que fica tentando me ensinar a não ser superficial? Deve. Boa noite, mãe. Neinha tá com a gente, tem bastante gente com a gente hoje. Boa noite, pessoal. Olha só. Verônica também tá ali. A Verônica Moraes. Boa noite, Verônica. Boa noite, Verônica. Obrigado por estar com a gente, viu? O Carlos Henrique, a Jaqueline Marchon, a Michele Magalhães, a Vânia Viana, minha sogra, tá aí assistindo também. A Thais Maia, minha esposa. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão com a gente. E já aproveito para pedir que compartilhem para que mais pessoas possam assistir e debater com a gente, possam ter contato com o tema e trocar conosco aí. Inclusive, a gente vai fazer um pedido para quem estiver assistindo pelo YouTube, porque depois que a live termina, a gente posta esse vídeo no YouTube. Então a gente pede para quem estiver lá pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Fica embaixo do vídeo, se inscrever. Só clicar e do lado tem o sininho. Quando você clica naquele sininho, você recebe notificação toda vez que a gente estiver online. Então é muito legal para quem está pelo YouTube. E para quem está pela Motiva, curta a nossa página e também ative as notificações para não perder nenhuma publicação e nenhuma live. Boa noite, Jaqueline. Obrigado por estar aqui também, viu? Se tiverem dúvidas, comentários, algum ponto de vista que queira dividir, por favor, fiquem à vontade para contribuir com a nossa reflexão. Dando continuidade, Bruno, falando das redes, eu estava pensando hoje cedo que a gente tem falado das redes, dessa forma de se relacionar, como sendo uma coisa nova. Mas eu fui buscar um pouco mais, alguns anos atrás. Lembra que tinha o namoro na TV, namoro nas rádios, o famoso programa do Silvio Santos, já Namoro ou Amizade? Então, assim, me fez pensar um pouco que, sim, existe essa superficialidade exacerbada hoje, mas que já vem uma coisa sendo construída lá de trás, que toma um formato diferente a partir do momento em que a tecnologia avança. A gente tem, você tinha separado também aqui, eu não sei se o que você vai comentar sobre isso, mas tem um livro chamado Sociedade do Espetáculo. Ele é de 1967, ou seja, não é nada novo. E é do Guy Debord, que é um escritor e pensador francês, que tinha uma linha mais à esquerda, e fazia uma crítica a todo esse capitalismo e essa sociedade de consumo. E o que ele coloca nessa sociedade do espetáculo é que tudo fica muito tudo é muito interessante através da sua imagem. Sim. Você compra algo pela estética, pela imagem, em outras palavras, pela embalagem. E todos esses programas que já existiam há muito tempo atrás, eles já seguem essa direção, né? Isso daí se a gente for pensar, é um avô de um reality show. Sim. Né? Uhum. E a gente caminha para cada vez mais espetáculos. A vida se tornou um espetáculo. Hoje a gente está numa live que, de certa forma, está dentro dessa sociedade do espetáculo. Então, tudo é especularizado, é visível. Você está se expondo o tempo todo e, claro, a partir do momento que você tem poder de manobra, você começa também a selecionar o que você vai expor e o que você vai esconder. Todo mundo é lindo e maravilhoso nas redes sociais. E partindo desse princípio da sociedade do espetáculo, a Marlise Matos, ela é coordenadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher. Ela fala sobre a cultura permanente do efêmero, que é a cultura do volátil e da necessidade da interação imediata, simultânea e online, que é exatamente isso que a gente vive hoje quase que o tempo inteiro. Você vê lá o pessoal... o que está fazendo? Como é que é o termo que é usado bastante? Crush. Crush, hoje em dia eu não sou da geração do crush, eu não peguei crush. Não tem paquera mais, não tem o futuro namorado, é o crush. Mas eu vou fazer fofoca. Eu fui crush da minha esposa. Na época do Orkut, eu fiquei sabendo isso depois. Ela me viu no Orkut e depois a gente se conheceu pessoalmente. Ela já tinha me visto, mas eu não sabia. Então eu fui crush da Thaís. Agora, tem gente aqui perguntando, a Simone Silveira deu boa noite. Mariane com a gente, a Kelly Silva também com a gente. O Carlos Henrique está perguntando se existe amor à primeira vista. Não. Sinceramente não. Pode existir um monte de coisa, tesão,
paixão, um monte de coisa pode existir. Mas amor, não. O que você consegue ter é isso, é um impacto por algo que é visível. Porque olha só, se é a primeira vista, é algo que é visto. Então você, claro, pode ser por um traço físico, pode ser por um jeito de andar, pode ser por um status social, pela forma como a pessoa se veste, pelo relógio que ela usa, por o ambiente que ela está. Tudo isso que impacta. E tudo isso está no jogo da sedução, valendo. A questão é que amor, em geral, se constrói. Não é uma coisa que você pega na prateleira, né? O problema é que hoje, exatamente essa é a nossa questão. Não, as pessoas estão procurando amor em prateleira de smartphone. E isso acaba gerando um problema sério, porque você dificilmente vai conseguir o produto que você espera neste formato de busca. Você tá rindo? Você quer comentar? Quero. Eu sabia que esse tema ia causar. Tá rolando até uma declaração ali, ó. Você é meu eterno crush, meu amor. Obrigado, meu amor. Ela tá romântica. É dia dos namorados, tá chegando, ela tá romântica. Eu acho que isso já é pra pleitear um presente. A Verônica tá fazendo um comentário muito legal, que crush sempre existiu, só tinha outro nome, como por exemplo, amor platônico. Sim. É perfeito, é isso. Toda geração, toda época, teve aquele paquera, aquele flerte de alguém que você talvez não pudesse ou não tivesse coragem de se aproximar, de falar. E foi mudando de nome, né? A língua é viva e vai absorvendo outras ideias aí. Mas o crush é muito atual, né? E eu acho, só um comentário aqui, porque agora que passou pela minha cabeça, né? Se eu não me engano, crush, alguém que fala inglês me ajude. Algo quebrado, como é que é em inglês? Não é crush. Não é crush? Não lembro. Bom, meu inglês fluente não ajuda nessa hora. Mas de alguma forma é algo muito contemporâneo, a ideia de um crush, de algo que você só paquera, mas paquera pelas redes, paquera por outros meios, dá o like no Tinder e fica esperando match, né? Esperando que a pessoa também te queira. E a gente vive muito nisso, né? Nessas relações em que você até... É broke, eu tô confundindo uma coisa com a outra. Tá, eu vou partir agora para parte mais prática do que a gente já vem falando, o texto que a gente escreveu sobre desilusões na semana passada. Como eu escrevi no texto, algumas pessoas elas vieram me procurar para poder pedir para que a gente falasse sobre isso. E aí vamos lá. Uma coisa que me chama muita atenção e que eu escrevi nesse texto foi muitas pessoas falando de forma genérica sobre o que ela passa no sentido de homem ou mulher não vale nada, são todos iguais. A pergunta que eu sempre faço é: se você enxerga todos ou todas como iguais, o que faz você pensar que você vai ser tratado diferente? Porque eu acho que é uma troca. Eu acho que é o enxergar no outro alguma coisa, mas se você enxerga todos da mesma forma, provavelmente você vai se portar da mesma forma também. E aí, como que você tem isso de volta? Eu acho que é uma pergunta aí para quem está assistindo, né? Como é que vocês veem isso? Eu ouço também muito essa ideia de que, principalmente quando a pessoa está ferida, de que, seja ela homem ou mulher, o oposto, ou se ela não for heterossexual, for homossexual, ela generaliza, né? E a generalização é muitas vezes um mecanismo de defesa. É isso que eu ia falar, me passa quase que um instinto animal. Que a forma de defesa é o ataque. E aí ataca todo mundo. A gente sabe que não é instinto nem que é animal, é uma questão psicológica muito simples e constante. Tudo aquilo que nos ofende, a nossa forma de se defender, dizer que a gente é especial, é colocar o outro no lugar comum. Então, se eu sou maravilhoso, todos os outros são um bando de pessoas desagradáveis. Sim. Ou pouco responsáveis, ou isso ou aquilo. E isso é muito comum, só que acaba gerando exatamente esse impasse. Por que há uma fantasia de buscar nesse lugar tão comum, em que todos são iguais, uma pessoa especial para te tratar de forma diferenciada? Tem dois pontos. Um é você achar que existe uma pessoa especial, direito seu. Outro é você achar que você é tão especial a ponto de mudar uma pessoa. E isso é muito mais frequente. Principalmente nas mulheres. É verdade. E continuando, né, o que eu tenho visto aí também, e aí você começou falando sobre a cultura do consumismo, e aí eu vou olhar e vou pensar isso de uma forma mais ampliada.
que é o seguinte, eu falei pra você que eu ia falar disso. Você chega na noite, você chega numa boate, numa noitada, eu não tô generalizando e nem apontando pra ninguém, por favor. Só que você acaba percebendo aquele ambiente e os caras mais requisitados são aqueles caras que estão com relógios enormes, com a mesa cheia de bebidas, uísques, vodkas e energéticos. São exatamente essas pessoas em que eu percebo que a grande maioria das mulheres vão até eles, o famoso dar mole. Uhum. Bom, é quase que uma venda, né? Não sei se eu estou exagerando nisso, Tá exagerando. mas enfim, tá focando no ter. Mas, fazendo o contraponto, quando a mulher bota um decote, uma saia bem curta ou bem justa, e os homens se atraem justamente por aquelas, não... Não, eu penso da mesma forma também. É uma troca, não é uma venda, é uma troca. Uma troca. Né? Exato. O que está em jogo, a gente já comentou isso no grupo de estudos de dependência química, é que, veja bem, as vantagens das mulheres são maiores do que a dos homens em termos de sedução. Porque elas podem sim usar um decote, uma saia, uma maquiagem. Não que os homens não possam, mas em geral não usam. Então eles acabam usando de outros artifícios para se fazer serem notados. E eu não estou dizendo que está correto nem que eu apoio, eu só estou constatando fatos. O que o homem geralmente usa num espaço em que você tem que usar a sua imagem para chamar a atenção é ostentar o que ele puder. E Sim. como ele não tem como botar um decote no que ele acha que valeria a pena pôr, ele precisa usar de ostentação material. É o relógio, é o cordão, é o cabelo que ele vai usar, é a roupa que ele usa, é encher a mesa de combo, como a Verônica está dizendo. Tem gente participando aqui, a gente já vai pegar as respostas Enche a mesa de vocês combo. aí. Mas é isso. Em geral, os homens precisam ostentar com coisas materiais. Algo que ele possa bancar. E geralmente as mulheres usam de algo que elas possam oferecer. Sim, que sim. é a sua beleza, a sua simpatia, entre outras coisas mais. Vamos ler o que o pessoal está falando aqui. A Marielle comentou aqui. Hoje as pessoas estão amando muito rápido e sem saber o verdadeiro significado. Fazendo um comentário, tentando ser rápido no comentário, eu acho que o amor não tem significado pronto. Cada um ama de uma maneira diferente e tem formas de amar diferentes, de expressar amor diferentes. Então, o significado é pessoal. O que é o desafio é que as pessoas não querem ter o trabalho de dar um significado. Então, as pessoas realmente falam, bom, se fazem uma vaga de emprego. Se preenche alguns quesitos, está ótimo, vamos levar para casa que está perfeito. E isso acaba gerando essa rapidez dos relacionamentos. A Neinha fala da desilusão e, de fato, quanto maior a expectativa, maior a desilusão. E as pessoas hoje vivem pela imagem, logo vivem por expectativas. Realmente tem razão, Neinha. O Henrique Veloso está falando que é muito bom o choque com a realidade. O problema é que as pessoas evitam. Mandar um abraço para Henrique, meu amigo. Seja bem-vindo aí com a gente, boa noite. O que a gente vê hoje é que esses artifícios virtuais, que são válidos e úteis, muita gente conhece pessoas através deles e acabam tendo relações, mas ao mesmo tempo, para muitas pessoas eles servem de fuga para você não ter que encarar a realidade. Tanto é que o que eu mais ouço marquei com a pessoa e quando eu encontrei pessoalmente não era bem aquilo que estava lá no perfil. Então a realidade é dura, Deixa eu mandar um alô para Brasília também, porque na semana passada ela me cobrou, que eu não mandei um alô lá pro pessoal de Brasília. Raíssa, boa noite, mandar um alô pro pessoal de Brasília aí. Alexandra Andrade, achar que existe uma pessoa especial, isso é um direito seu. Ela tá rindo aqui. É claro, a gente cria essa expectativa de encontrar alguém especial, que vai ter uma afinidade com a gente, que vai ter alguma coisa que vai ser impactante. E pode ter uma coisa ou outra, uma afinidade, até bom que tenha afinidade. Essa história de ficar procurando só o oposto é complicado, tem que ter afinidade também, senão vai virar ringue de MMA. Mas tem que ter um pezinho na realidade, né? A gente tem que começar a olhar e primeiro fazer uma autocrítica. Que tipo de perfil você inventou para você? Sim. Qual é o seu príncipe ou princesa encantada que você espera encontrar? Porque muitas vezes você acaba tendo relacionamentos
frustrantes porque está dentro desse perfil que você escolheu. Você tocou num assunto legal aí. O que você acha sobre essa história dos opostos se atraem? Essa famosa frase. Eu acho uma sacanagem. Eu também acho. Não uma sacanagem no sentido de você não poder viver com alguém que é diferente de você, porque você sempre vai viver com alguém que é diferente de você, em algum momento. Mas criou-se uma campanha, uma fantasia, uma ideia de que o bacana é viver com opostos. Não necessariamente. É importante, sim, suportar, tolerar, respeitar as diferenças. Sempre vão existir. Porém, é importante você escolher alguém para viver que tenha afinidades. Sim. Que você consiga dialogar, negociar, ter projetos e propostas juntos. Porque se for só na base do oposto, eu quero ir para a praia, outro quer ir para a serra, a vida vai ficar um pouquinho difícil. E eu acho que você vai acabar sofrendo mais do que se aliviando e tendo uma relação satisfatória. É verdade. Edna Santos com a gente, Edna dos Santos, perdão, Edna, mas bem-vinda, boa noite. A Jaqueline foi um pouco radical aqui agora. A real é que ninguém quer compromisso com ninguém. É isso. Eu não tô achando esse comentário da Jaqueline, mas ó, de mandar. Concordo. O Carlos Henrique, ele colocou também um ponto aqui, que no passado tinham os casamentos arranjados pelos pais. Você acha que isso daria certo no mundo de hoje? Te falar que vai ter gente hoje em dia que vai adorar ter isso, sabia? O que a gente vê hoje, exatamente como o Bauman fala, é que entre a liberdade e a segurança, você tem uma questão chamada responsabilidade. Quanto mais livre você é, mais responsável você tem que ser por suas ações. E é isso que a gente vive hoje. Ser responsável, não ser, mas se sentir obrigado a ser, faz com que as pessoas busquem fórmulas de fuga. E isso a gente vive hoje. Relações totalmente momentâneas e que, ok, divirta-se. O problema é quando começa a causar sofrimento. Mas o casamento arranjado ele tem a ver com uma época, com um formato de vida, com uma filosofia de vida. Stuart Hall, ele é um sociólogo jamaicano, e ele fala muito que antigamente as coisas eram estruturadas. Você, se nascesse homem, seria o herdeiro da família, você daria prosseguimento aos negócios, as mulheres cuidariam da casa, os papéis eram muito definidos, os casamentos eram arranjados, tudo era muito limitado, emoldurado. Com o avançar do tempo, isso mudou. Hoje, se você está infeliz no seu casamento, esse é um problema todo seu. Ninguém é culpado por isso. Só você que escolheu essa pessoa para casar. Então, essa liberdade de escolher seu parceiro traz um transtorno enorme. Quem é culpado pela sua tragédia? Então, o casamento arranjado hoje em dia, ele, óbvio, não acontece, pelo menos não com a frequência que acontecia, mas num tom de brincadeira, é possível que tenha gente hoje em dia querendo que alguém arrume. Como tem gente que fala assim, bota na minha fita fulano tá solteiro, me arruma aí um namorado. Não tem? Não é um casamento, mas alguém que ajude a pessoa a se arranjar. Isso tem acontecido em outro tipo, em outra dinâmica. Vamos falar das escolhas? Fale. Na sociedade em que vivemos, não basta namorar alguém. É preciso namorar o mais bonito ou mais bonita, o mais interessante, que desperta inveja. Já percebeu? Se é tudo espetacular, se é tudo visual, é legal você ter alguém do seu lado que você possa se orgulhar. O problema é que as pessoas estão se orgulhando pela estética e não pelo conteúdo. E isso está valendo, mas acaba gerando realmente isso. Há uma competitividade hoje, né? Tanto é que tem pesquisas apontando que o Instagram é a rede que causa maior sentimento de tristeza nos jovens. Porque, claro, você tem seu amiguinho que está postando foto no iate, o outro está postando foto na Disney, o outro está lá com a loura gostosa que é paniquete, e você está na sua vida normal, domingo em casa, vendo Faustão, deprimido. O problema é que as pessoas postam aquilo que lhes convém. Isso aí. E tá certo, é pra postar o quê? Tragédia? Eu prefiro que poste que tá bonito, que tá lindo, que tá agradável. Cabe a quem assiste aprender a filtrar as coisas, saber o que é o momento do que é a vida. Porque ninguém tem uma vida só de prazer. Ninguém. A escolha das relações, ela muitas das vezes, ela é feita baseada no que o grupo de amigos vai pensar, ou os pais, ou enfim. Não é a escolha de si. Você não tem aquela... ou você não se permite ter a autonomia de ter ali a interação com a pessoa, aquela troca de sentimentos. Vou polemizar.
você tem autonomia, tanto é que você escolhe fazer por esse caminho. A questão é que esse caminho é menos arriscado. Você escolheu o padrão que a sua família diz que é o correto, não quer dizer que você não teve autonomia de escolher diferente. Quer dizer que você usou sua autonomia para seguir o padrão, para escolher aquilo que agredisse menos, que chocasse menos, que gerasse menos polêmica, que você fosse menos recriminado. É uma autonomia, você escolheu. A questão é que você está escolhendo aquilo que, para você, na sua visão, talvez você nem saiba disso, pode ser algo inconsciente, é o mais fácil, é o mais cômodo. E o que a gente tem são relações acomodadas. O que mais tem é a gente empurrando a vida com a barriga. Sim, e aí, bom, voltando aos aplicativos, a superficialidade nas relações, as formas de escolha, o que eu percebi, buscando algumas informações, é o que vem acontecendo, o quê? O esvaziamento da interação presencial, total, banalização da paquera. Me explica isso, porque eu não paquero há muitos anos. A banalização da paquera é exatamente o Tinder. Você pega o celular, essa aqui é agradável visualmente. Ok. Match, né? Que fala? Deve ser. M-A, eu não sei. É match. O que significa gostei, alguma coisa assim? Que deu um encontro, ok. né? Escorrega o dedo para um lado. Aí não gosta, joga para o outro que não gostei. Bom, é a banalização da paquera. Você não tem ali uma coisa do conversar, você gosta da imagem. Uma questão que é importante a gente pensar, né? A nossa vida ela acontece em ambientes fechados. Você vai para a creche, depois você vai para a escola, depois você vai para o colégio, depois para a faculdade, depois para o trabalho, para a igreja. Ambientes fechados onde há convivência, comunhão, para quem preferir. E hoje essas relações estão um pouco mais fragmentadas, porque você, mesmo que esteja no trabalho, você não tem tempo de interagir com seus colegas de trabalho. Se você está no colégio ou na faculdade, você não tem tempo de interagir com seus colegas da faculdade, porque você está no celular. Você está pensando no que você tem que fazer amanhã. Há uma desconexão do momento presente, uma conexão com aquilo que, porventura, seja mais interessante para você, mesmo num ambiente como esse. E isso era diferente antigamente. Você, quando estava lá no colégio, não tinha, eu, por exemplo, não tinha celular, ou tinha celular, mas não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha essas redes. E o que me restava era conversar com um amigo e tomar puxão de orelha da professora. Hoje você não precisa nem tomar puxão de orelha. Você pega o celular, bota ali embaixo da carteira e fica conversando com todo mundo. Essa é a realidade atual. Qual o grau de atenção para a aula? Não sei. Qual o grau de profundidade das relações que se cria assim? Não sei. Mas eu sei que essa é a nova moda ou um formato de funcionar. Qual vai ser a consequência disso no futuro? Acho que a gente está começando a colher. Há um tempo atrás saiu uma revista americana dizendo a geração mimimi. Em inglês, me sou eu, né? Eu mesmo. Então era a geração que era eu. Só que trazendo para o português e mantendo a fonética, a gente tem uma geração mimimi. Em todos os sentidos. É uma geração que quer tudo rápido, que acha que a sua vontade tem que prevalecer em relação ao outro, que tudo dele é urgente, que o que ele pensa, o que ele faz é sempre muito valioso e importante, e que quer tudo para ontem, inclusive as relações. Sim. Então o que se constrói com isso? É uma pergunta, é uma questão. Qual a tolerância que essas pessoas têm para frustração? Para levar um veto, um toco, eu não sei como é que se fala hoje em dia, mas para levar um não. Se tudo é fast food, se tudo é rápido, se você vai lá, relações drive-thru, você passa com o carro, pega e vai embora. Qual o grau de capacidade de lidar com relações que você vai ter dor de cabeça, que você tem que negociar, que você vai ter que ceder, que você vai ter que barganhar. As pessoas não aprenderam isso, não aprendem isso. E vai ter cada vez mais dor de cabeça. Tem muita pergunta chegando. Vamos ver aqui. Henrique Veloso falou: o Coleno quer saber qual a conjectura da adolescência na atualidade. O Coleno é um amigo dele. Qual a conjectura da adolescência na atualidade? Veja bem, eu não atendo adolescentes, então já começa por aí. Mas se eu for tentar te responder, eu vou dizer que não é diferente de nenhum adulto, porque o problema é que a adolescência agora vai até os 60, né? Então, o problema que a gente tem hoje é que está faltando adulto. A gente tem um monte de adolescente. Adolescente aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. E esse é o grande problema. Porque tem gente que tem filho sem se tornar adulto. Ele é biologicamente adulto, óbvio. Ele tem uma condição física, genética, orgânica de procriar.
Porém, a capacidade intelectual e emocional dele continua sendo de um adolescente. E isso é um problema sério para uma relação que você possa ter responsabilidade e tolerância, respeito, aceitação. Raíssa Nunes pergunta, como Freud explicaria a pessoa sempre falar que o problema está no outro? Projeção? Sim, projeção. É um conceito antigo, mas que funciona até hoje, é isso, né? A gente, todo mundo tem esse mecanismo de projeção. A gente, exemplo clássico, se você tem lá uma fã do Justin Bieber, e ela vai no show do Justin Bieber e fala assim, ele olhou pra mim, certamente ela está projetando o que ela queria que acontecesse. Porque num show com, sei lá, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, ele olhar pra ela, ou ela tem muita sorte ou ela tem muita fantasia. Só que a gente traz isso pro cotidiano, né? Sim. A vizinha tá me dando mole, ou o cara me fechou de propósito. Você está projetando, você está criando explicação para aquilo que você não sabe, né? Mary Ellen, acho que os relacionamentos seriam mais sérios. Por mais que exista um namoro ou casamento, tem que haver respeito. As pessoas hoje gostam muito de títulos, né? Tem gente eu brinco que conheço pessoas que elas estão loucas por um anel. Não é por uma pessoa, não é por um casamento. Elas querem botar um anel Não querem viver o que o casamento no lado, na mão esquerda e tá resolvido a vida delas. Ela casou, ela passou do status de solteira, ela mudou o status no Facebook. Ela passou de solteira para casada. E isso traz uma satisfação para aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, não constrói uma relação que esse casamento seja sustentável, né? A Marielle, ela permanece perguntando aqui se os relamentos hoje são menos duradouros. Eu acredito que sim, até por conta disso tudo que a gente vem falando, né? O olhar para si próprio é muito maior do que o olhar para o outro, e aí você acaba não tendo a negociação, você acaba não enxergando também as necessidades do outro para que exista essa troca. E aí isso acaba diluindo a relação, acaba que você não consegue viver uma vida a dois sadia. Sim. Tem alguns comentários aqui legais. A Jaqueline Marchon está dizendo que hoje, nas redes, eu entendi isso pelo menos, tá, Jaqueline? É todo mundo feliz, né? E é isso, né? Você posta um momento de felicidade, ou pelo menos com cara de feliz, mesmo que por dentro tenha um bagaço. Mas é assim que funciona a rede social, é assim que funciona essa proposta de você interagir. Porque é assim que você faz quando você recebe alguém na sua casa, por exemplo, e você está totalmente mal, mas você não vai destratar a visita. A diferença é que na rede social você você utiliza de mecanismos um pouco mais ostentativos. A Clara Cox, ela... Oi, Clara. Acho que temos que saber que todos os relacionamentos são baseados em interesse, que seja o interesse emocional ou outros. Então acho que falta entendermos isso, o nosso interesse e o interesse do outro. E aí procurar a sintonia, que é o que eu acabei de falar ainda agora. Tem gente que se ofende, né? A palavra interesse gera polêmica, as pessoas às vezes entendem mal essa palavra. Mas ela é fundamental para qualquer coisa que você faça na vida. Se você é médico, você tem que ter interesse na profissão, no paciente, interesse naquilo que você faz. Se você sei lá, vende água, se você não for interessado em vender água e convencer o outro a comprar, você também não vai vender. Então o interesse é fundamental em tudo que a gente faz na vida. A questão é que as pessoas acabam esperando um amor sem interesse, o que não existe. Lamento contar isso para vocês, mas não existe. Todo amor, ele é por condição um amor interessado em alguma coisa. A questão é se esse interesse é justo para as relações envolvidas ali, para as pessoas que estão envolvidas na relação. Então o comentário da Clara Cox é muito interessante e eu concordo 100% com ela. A Simone Terra, vivemos uma época de amores instantâneos. Em sua autonomia, a geração que está aí vem construindo sua vida pautada num relacionamento sério com sua liberdade. Vamos parar de criticar isso e deixar acontecer. Eu não posso esperar que os jovens pensem como nós. Simone, o problema é que não são jovens. Não se trata de jovens, se trata de pessoas. As pessoas hoje, elas querem amores instantâneos. E a gente não está dizendo que está errado, não. A gente está falando que tem pessoas que reclamam disso. A gente está falando que pessoas chegam no consultório sofrendo por isso. Sim, e a live, o texto, ele foi motivado por conta de pessoas que nos procuraram falando disso. Se você está feliz vivendo assim, vai ser feliz. Aproveita e manda uma mensagem pra gente dizendo onde você está, curtindo a vida doidado. Agora, se você não está feliz vivendo assim, aí a gente tem um problema. Porque aí há uma incoerência. Você não, tá, Simone? Mas eu digo a pessoa.
A pessoa que escolheu viver deste modo, de relações instantâneas, de amores instantâneos, e sofre por isso, alguma coisa não está batendo. Ou ela muda a forma de se relacionar, ou ela aceita a condição de relacionamento que ela criou. E isso é o que está em jogo. É você considerar o que está fazendo você feliz ou infeliz. Porque não adianta você estar nas relações instantâneas reclamando disso. Aí é escolher sofrer, né? E isso é que a gente está tentando abordar aqui. Sim, o Henrique está falando da banalidade. A banalidade do relacionamento reflete na banalidade na família, que também reflete na realidade do nosso país. Como será o nosso futuro? Será que é o término da família? A gente estava falando sobre isso mais cedo, né? Sobre as relações, inclusive dentro de casa, as relações familiares. Que, bom, o pai, por exemplo, hoje em dia, ele é o pai que paga. É o pai patrocinador. Onde está a qualidade nas relações dentro da família? Já que o Henrique está falando que isso pode ser reflexo de dentro da família. Bom, você chega na escola, chama o pai. Muitas das vezes o pai não sabe nada do filho, mas sabe que, não, o filho precisa disso, toma, eu dou. Filho precisa daquilo. E às vezes, para se comunicar dentro de casa, é através do WhatsApp. O filho está num quarto e o pai no outro, e é através do WhatsApp que fala. Cadê aquela coisa de dialogar, de trazer informações? Eu falo muito sobre o tema drogas e tudo mais. Às vezes eu me deparo com pessoas que vão falar alguma coisa sobre os filhos, que já passou da idade de ter um diálogo sobre isso dentro de casa, mas espera que os filhos tenham essas informações na rua. Como é que é o Henrique Veloso, né? Henrique Veloso. O problema não é a banalidade da família, o problema é a família ser banana. A gente hoje tem famílias bananas. O que eu quero dizer com isso? Famílias que entendem que demonstrar formas de amar seus filhos é financiar a vida deles. Se ele precisa de um livro, a família compra. Se ele precisa fazer curso de inglês, a família paga. Se ele precisa de um tênis, o pai vai lá e compra. Eles entenderam, até por causa dessa nossa sociedade de consumo, do espetáculo, que demonstrar autoridade é financiar a vida dos filhos. Se vai comer uma pizza, o pai paga. Chama os amigos, o pai paga. O problema é que, a partir do momento que você tira esse poder financeiro, o que sobra? Então, dentro dessa banalidade que você levanta, eu diria que não é o fim da família. A família nunca vai acabar, não tem como acabar. Há uma remodelação. Hoje tem vários modelos e perfis de família que funcionam muito bem. O problema não é em família ou sem família. Está em como se dar as relações dentro de qualquer família ou relacionamento. No campo do como e não do que. Você pode ser uma mãe solteira e ter uma união com seu filho, um relacionamento muito bacana e muito saudável, respeitoso. Enquanto tem famílias ditas estruturadas, pai, mãe, filho, e que é o caos. O caos que ninguém sabe, o caos que ninguém vê, porque por fora bela viola. Mas quando você entra um pouco nesse universo dessa família, você começa a ver que tem muita coisa ali que não funciona, que é disfuncional, tem muitos ressentimentos, que tem muita desatenção, que é o que o Rafael estava colocando. Então, não é pra gente se preocupar com família no sentido de qual modelo, mas sim de como as relações se dão. Esse é algo um pouco mais grave e que está para qualquer relação. Namoro, casamento, família, amigo, irmãos, enfim, trabalho. Bom, o Carlos Henrique está perguntando aqui até que ponto as redes sociais podem ajudar e atrapalhar um casal. Bom, é complicado responder essa pergunta porque cada casal vai funcionar de uma forma diferente, mas eu sei que na grande maioria das vezes, até pela correria do dia a dia e tal, o celular está tão presente na vida das pessoas, no meu ponto de vista atrapalha. Porque o que eu vejo hoje é as pessoas, os casais, as famílias, abrangendo, chega em casa e não larga o celular 1 minuto. Está comendo com o celular, e vai para o quarto com o celular. Então, assim, cadê aquele momento de dedicação na relação um para o outro? Então, a minha concepção, hoje, se não tiver esse cuidado bem afinado em manter as relações pessoais bem fortes, o celular vai acabar atrapalhando as redes sociais consequentemente. É porque
volto para o que eu estava dizendo, não é o que, é como. Sim. Se você for considerar, daqui a pouco vão surgir outras tecnologias, e já surgiram antes. Provavelmente quando surgiu a televisão, alguém fez a mesma pergunta. A televisão vai atrapalhar a vida do casal? Veja bem, a tecnologia nunca vai ser a causadora de nada. É o ser humano sempre que causa alguma coisa. Então depende muito do uso. Se o casal tem uma dificuldade enorme de se comunicar, de estar junto, de conversar, de criar projetos juntos, qualquer coisa vai atrapalhar, até um mosquito. Então é uma questão de uso. Você ter o uso do celular para se comunicar e falar assim, olha, vou me atrasar, tenho uma reunião, ou estou chegando, é ótimo, facilita muito. Você poder falar, olha, teve um imprevisto, furou o pneu do carro, me ajuda, é maravilhoso. Vai ser um elemento a mais na relação. Mas se você tem a ferramenta e não usa, aí também não adianta nada, ou só usa para você mesmo, porque é esse que é o problema. O problema das relações cai muito no campo do egoísmo. As pessoas querem usufruir do outro como um consumo. Você quer consumir o outro, mas não quer dar nada em troca. E aí realmente não tem nada que sustente esse relacionamento. A Clara Cox, hoje temos tantas opções e acesso a tantas pessoas que nos tornamos descartáveis de fato. Por que ficar com uma pessoa só se posso ter várias? Daí ficamos sempre vazios e superficiais. A ideia que eu tentei viver muito tempo era, não me envolvo, não me machuco. Mas isso me machucava muito, demorei para perceber. Bom, tem duas coisas a falar. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades de se relacionar, mas pouquíssimas qualidades nas relações. E eu peguei um trecho aqui, acho que cabe nesse momento falar, que hoje as formas de se relacionar viram um self-service. Nós temos muitas escolhas e nos perdemos nela. Entre escolher de forma harmonizada, somos despertados pelo mais bonito e corremos o risco de uma decisão indigesta. Isso a gente vê o tempo inteiro. Ninguém quer escolher nada. Até porque, eu falo muito essa frase, né? A gente quando escolhe alguma coisa, a gente só está escolhendo o que vai perder. Porque no mundo de hoje, você não tem 10 opções, você tem 100. Mas a partir do momento que você escolhe uma, você abre mão de 9. Isso não sou eu que digo, é Jorge Forbes, psicanalista. E o que está em jogo nessa questão do que eu falo de escolher o que vai perder é porque você só sabe o que você perdeu. O que você vai ganhar é uma aposta. Quando você escolhe namorar a Mariazinha, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se ela vai ser fiel, você não sabe se você vai ser fiel, você não sabe nada sobre essa relação, porque ela não existe, ela vai ser construída. Mas quando você escolhe namorar a Mariazinha e deixa de pegar todo mundo, você sabe todo mundo que você deixou de pegar. Então toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente está escolhendo o que perde. Por isso que é tão difícil escolher, por isso que é tão doloroso para as pessoas estarem hoje em relações. Porque é muito cômodo, como a Clara colocou, você ficar, porque ficar é uma relação sem perigo, sem dano, sem risco. É só aquele momento e acabou. Você não tem comprometimento. Agora, é importante frisar, não é um comprometimento com o outro. É um comprometimento com você. É esse comprometimento que as pessoas, correm. Porque o que dói é aqui. É você saber que você fez algo e criou para você um problema, ou um dano, ou algo que você vai julgar como equivocado ou errado. Então o compromisso é sempre com você em primeiro lugar. Porque se você não tiver compromisso com você, não adianta tentar ter com o outro. Nunca vai dar certo. Agora me chamou a atenção na fala da Clara ainda. Por que ficar com uma... Não, peraí. A ideia de que eu tentei viver muito tempo era não me envolvo. Cara, isso é tão comum hoje em dia. As pessoas falarem que elas não querem se envolver. Mas eu fico me perguntando, será que consegue de fato? E aí eu falo de sentimento. Quando ela acaba se apaixonando, alguma coisa nesse sentido, será que ela consegue se abstrair desse envolvimento? Eu não sei. As pessoas falam dessa forma como se tivesse controle total pelos seus sentimentos. Então, é óbvio que não tem, né? A questão é como a Clara colocou. Não é se envolver o problema, é se machucar. O se envolver é a travessia até o machucado. E as pessoas, para evitar o machucado, elas evitam se envolver numa fantasia de que tem controle sobre isso. Não tem. É claro, você tem controle sobre suas decisões. Se você percebe que começou a ter envolvimento e você não quer, você pode pular fora. A questão é que chega um ponto que nem sempre você consegue ter esse timing de
decidir a coisa de uma forma muito acertada. Mas a questão toda é que ninguém quer se machucar porque todo mundo acha que o outro é um grande vilão, né? As pessoas se relacionam com inimigos. Tanto é que elas falam que eu não fico com amigos. Só restam os inimigos. Mas as pessoas, na verdade, trabalham num campo de competição. E assim, uma outra coisa, vou dar continuidade já às perguntas ali, ao debate, mas uma coisa também que me lembro aqui, me chama muita atenção, é de quando uma pessoa conhece uma outra e que está curtindo, o negócio tá legal, a pessoa ela fica tão encantada, mas ao mesmo tempo com medo e se trava de dar continuidade. É o mesmo medo que a gente trabalhou no medo do sucesso. O problema é que se der certo, ferrou. Porque se der errado é o que é esperado. Ou seja, eu gosto de alguém e essa pessoa de repente me causa um dano, não quer ficar comigo, é o esperado. Eu espero que dê errado. Agora, se der certo, se eu gosto, a pessoa gosta, se vai funcionando, eu não sei trabalhar com essa hipótese. Porque essa eu nunca considerei. Eu não sei lidar com essa variável, porque essa me exige muito mais. É verdade. Então as pessoas fogem daquilo que geram a ela mais responsabilidade. A Sandra Abreu. Acho que o coração do homem é no pé, mulher sofre em tudo e eles nem aí. A forma de se relacionar geralmente é diferente entre homens e mulheres, a forma de se envolver é diferente. Em geral, tá, gente? Mas em geral o homem é muito mais visual, né? A mulher é um pouco mais auditiva. Se a mulher vai pelo desejo, às vezes, né? Chega ao desejo pela via da fala, da sedução, o homem chega no amor pelo desejo. Ele começa no tesão e depois termina pensando se casa ou não. Então é diferente. O gatilho é diferente, isso sempre vai ter impasse, essa relação sempre vai ser conturbada. Agora, não quer dizer que a relação homossexual seja mais fácil. Não é. Vai ter empecilhos e dificuldades também, porque a questão são pessoas, não o gênero que elas apresentam, né? Marielle, hoje os relacionamentos são construídos dentro das redes sociais. Por que postam cada momento do seu dia e momentos vividos entre ambos? E com essas postagens, os amigos do Face comentam e dão palpites para a relação. Eu primeiro queria elogiar e agradecer muito a Marielle e o Carlos Henrique, porque eles estão sempre participando, dando ideia, criando perguntas bacanas. Então, para nós é muito legal a participação de vocês. Muito obrigado. Na verdade, eu queria agradecer a todo mundo, que o debate hoje está legal, tem muita gente participando. Então, assim, olha só, eu acho que as relações não são construídas dentro das redes sociais, mas elas são inflamadas, assim, inflacionadas. Elas recebem uma dose extra de adrenalina com essa repercussão virtual. Né? Todo mundo aplaudindo, que casal lindo, parabéns, Isso reforça. Hoje as pessoas se sentem vivas porque são curtidas nas redes sociais. Se você não se... Para quem atribui valor a isso, tá? Tem gente que não está nem na rede social, está achando uma bobagem tudo isso. Então, para quem valoriza as redes sociais, para quem posta toda hora, para quem curte essa repercussão, muitas pessoas acabam fazendo isso exatamente porque se sentem reforçadas. E elas medem o valor daquilo que fazem pela quantidade de curtidas que recebem. Então, é um outro parâmetro que foi criado exatamente pela falta de parâmetro. Você já não tem mais uma tabela, então você cria algum. E hoje é a rede social para validar aquilo que você faz como bacana. Né? Evelyn Alves, chegou atrasada, mas está com a gente. Boa noite, que bom, boa noite. Verônica Moraes fala que nesses tempos modernos falta limite. Sem dúvida nenhuma. O que se perdeu junto com os parâmetros foram os limites. A gente precisa recuperar os limites. Limites não morais, não dizer o que é certo e o que é errado para todo mundo. Não ser um ditadorzinho dizendo que todo mundo tem que ser igual a você. Mas o limite ético. O limite daquilo que a gente aprende lá atrás, quando é criança, em casa principalmente, do que é respeito e do que é desrespeito. Do que eu posso, do que eu não posso. E de que toda escolha que eu fizer vai ter sim consequência. Então, se a gente não tiver esse limite claro, se tudo é permitido, a vida vira um caos. Porque volta para o que o Bauman falou. A liberdade total é o caos completo. Porque se cada um resolve fazer simplesmente o que quer, não tem organização social. Porém, se você só quer a segurança, você se torna escravo. E a gente tem muitas relações assim. Muitas pessoas, homens e mulheres, elegem alguém para se relacionar e atribuem um poder enorme a essa pessoa.
Essa pessoa se torna o todo-poderoso ou a toda-poderosa. A palavra dela é lei. E exatamente essa pessoa abre mão da sua capacidade de autonomia no sentido de falar, olha, eu não quero, eu não gostei, eu não se coloca na mesa para negociar, ela se torna submissa. E isso é o excesso da busca de segurança que acaba também levando as pessoas a fazer. Simone Terra, creio que as pessoas não estão dispostas a fazerem concessões necessárias à convivência a dois. E aí reclamam da falta de compromisso do outro. As pessoas se cobram relacionamentos sérios, mas estão casadas com suas liberdades individuais. Eis o conflito? Será? Ninguém quer perder nada, né, Simone? Ninguém quer perder nada, todo mundo só quer ganhar. Aí é complicado, porque se relacionar é sempre perder alguma coisa. Bom, eu não quero entrar no assunto religião, mas eu fui num casamento há pouco tempo em que o padre, eu acho, ele estava falando pro casal o seguinte, a partir do momento que vocês decidem casar, o ideal, ou pelo menos é a maneira que ele julga funcionar, eu estou casando para tentar fazer o meu parceiro feliz. Ao invés de pensar, eu estou casando para que o outro me faça feliz, assim, é tentar você fazer e buscar com que o seu parceiro seja feliz do teu lado e vice-versa. E não você focar só em você. Sair um pouco daquele egoísmo. Eu acho que, assim, ele falou de uma forma que... Concordo não, tá, gente? Para deixar claro. Eu acho que você não cabe a ninguém fazer o outro feliz. Essa responsabilidade não é sua. Essa responsabilidade é individual. A felicidade é um problema totalmente individual, isso quem disse foi Freud. A questão é, se eu caso esperando que o outro me faça feliz, eu estou atribuindo essa responsabilidade ao outro. E aí também é uma sacanagem. Não cabe você nem jogar a responsabilidade para o outro, da sua felicidade, nem assumir a responsabilidade da felicidade do outro. Então, cabe a você buscar a sua felicidade compartilhando isso com o outro. Que bom que gerou essa polêmica, porque aí me fez lembrar. Ele não colocou de uma forma de responsabilidade, mas sim de você se doar também para que ajude nessa felicidade do outro. Foi dessa forma que ele quis colocar. Ainda não foi assim, uma forma de ideia, responsabilidade. Eu achei coerente e eu acho que compartilhei. Faz parte da fantasia de muita gente aí fazer o outro feliz. Achar que é especial, que tem um poder mágico e que o outro está todo esculhambado vai ser feliz ao seu lado. Isso alimenta muito a fantasia de muita gente. O problema é que a relação, se o outro não é responsável pela felicidade dele, ela também não é possível. Porque ele sempre vai encostar em você. E aí ele de fato vira um encosto. Clara Cox, perfeito, Rafa. Interessante quando conheci meu marido. Rafa, casei, que legal. Ele dizia isso. Quantas opções ele tinha e como valeu a pena escolher nosso amor. E, de verdade, estou vivendo um relacionamento muito especial. Gosto muito de falar da nossa sintonia. Não somos perfeitos, nem o relacionamento é perfeito. Mas buscamos estar sempre na mesma vibe e está funcionando muito bem. A Neinha fez um comentário ali que eu achei sensacional. Aqui. Mas o casal é para dividir a felicidade. Reciprocidade. 2 likes para Neinha. É isso. O que se busca, pelo menos o que eu vejo funcionar nas relações que eu conheço, é a busca pela reciprocidade. Sim. É a gentileza como ferramenta base de uma relação saudável. Ou seja, eu vou ser gentil porque eu gosto de ser gentil e o outro, se for esperto, vai retribuir. E aí a troca vai se aumentando, aumentando, aumentando e um alimenta o outro. Mas não enquanto missão de fazer o outro feliz. E aí eu acho que entra um pouco numa fantasia que eu particularmente não curto muito essa onda, não. A Úrsula Borges achou sua colocação boa. A Marielle está dizendo que a gente pode dispor deles aí nas lives. O Henrique Veloso. O Coleno quer saber, meu primo vai ser pai e tem um tio homossexual. Como devo proceder com a educação da criança? Normal? Da mesma forma. O que tem a ver o seu tio com a educação da criança? É um tio como outro qualquer. Todo mundo tem um tio ou uma tia e a vida segue normalmente. Isso não deveria ser um motivo de preocupação. Fica tranquilo aí que não tem nada demais, tá bom?
Thaís Vicente entrou, Amora Maciel. A Jaqueline Machon está dizendo que ninguém quer contar derrota, né? É isso. Todo mundo é vitorioso, só tem herói no mundo. Os derrotados não existem mais. O problema é que eles choram toda noite. Homens também, tá? Não vai achando que é só mulher que sofre, não. Tem muito homem na sofrência. Tem muito homem ouvindo o Pablo aí, que eu sei. Simone Terra. Bruno mandou bem. Você se casa por crer que pode ser feliz com aquela pessoa, não para fazer ninguém feliz. É essa linha de raciocínio. E Jaqueline Marchon, e o amor? Onde entra? Onde entra o amor? Onde entra o amor? Eu acho que o amor se constrói, né? O amor ele vai sendo construído ao longo da relação que você tem com a pessoa. Alguém te perguntou sobre o amor à primeira vista, mas falando das relações antes desse lance de aplicativos e tudo mais, em que você não tinha essa facilidade. Em algum momento também, eu estava lendo aqui sobre o primeiro encontro. Na verdade, como não tinha todas essas formas, todos esses recursos, o primeiro encontro acontecia quando você conhecia a pessoa. Sim. E aí gerava um interesse mútuo, normalmente, ou não, ou um que teve interesse pelo outro, ele buscava, e aí tentava alguma coisa, e aí o outro se interessava também, e a partir dali as relações eram construídas, tentando agradar o outro, ou enfim, se apaixonavam, e aí o sentimento crescia e era construído juntos. Eu, pelo menos, eu penso assim, quando a pessoa fala de amor, eu penso que o amor, ele é construído. Isso eu concordo 100% com você, Rafael. Amor não vem pronto, não vem de casa, você não traz o amor numa garrafinha, isso é vodka. Amor é outra coisa. Amor é uma coisa muito trabalhosa, porque o amor também é fazer falta, né? Você precisa fazer falta para as pessoas para você ter dimensão do amor que elas têm para você. E é bom que você faça falta em vida. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acabam se doando tanto para as relações que vão se apagando. E o problema é que elas vão se tornando desinteressantes. Porque uma relação, pelo menos, tem que ter duas pessoas, né? E é isso que atrai um ao outro. A hora que uma dessas pessoas começa a se apagar, a relação passa a ser de um com ele mesmo, porque o outro se moldou a ele, virou barro. E ninguém gosta de alguém moldável, porque perde a graça. Então o amor ele envolve construção, ele envolve doação, mas envolve também limite, respeito, tolerância. E envolve, claro, um engajamento pessoal. Porque não adianta achar que dá para amar pelos dois. Não dá. Você pode amar por você e é fundamental que o outro ame pela parte dele, que se envolva, se engaje, lute, corra atrás. Porque ninguém pode carregar uma relação nas costas sozinho. Uma hora vai cansar, uma hora você vai esmorecer. E isso é muito sério. Muitas relações acabam se tornando um transtorno porque alguém simplesmente se apoia no colo do outro. E faz muita chantagem emocional, faz muita barganha, faz promessa. Quantas relações não são sustentadas por promessas de que no futuro vai ser melhor? A vida é um caos há 10 anos, mas no futuro vai ser melhor. Que futuro? O que você está fazendo hoje para esse futuro? Qual a capacidade que a pessoa tem de reação, de mudança, de comprometimento? Porque promessa, político faz o tempo todo. O problema é a ação. As pessoas adoram pedir desculpas, como se desculpa resolvesse alguma coisa. Se ela não muda o comportamento, a desculpa é só um discurso vazio. A Raíssa trouxe um aqui que para mim é bem polêmico. E a traição? Uma grande desilusão? Estou falando isso porque assim, a traição, eu pelo menos, Rafael, eu percebo ela de várias formas. Inclusive, não só envolvendo pessoas. A traição, às vezes, acontece dentro de casa a partir do momento que você vá se dedicar a alguma... Às vezes a traição existe até com um cachorro. E eu estou falando de sentimento. Entende? Deu para entender. Bom, você tira o seu companheiro do lugar que é dele para poder se dedicar a uma outra coisa. A traição ela existe de várias formas. É importante a gente pensar que a gente fantasia muito a traição sexual como um grande problema, né? Como se isso fosse o fim de tudo. E talvez seja, dependendo dos valores que você tem. Mas e a traição financeira?
E quando um dos casais tem de repente um dinheiro guardado e não conta para o outro, e aparece com um carro novo, com um violão, com uma roupa nova. E a traição intelectual, quando ele sabe de algo e não te conta, ou ela sabe de algo e não te conta. E a traição é do companheirismo, quando a pessoa é muito mais atenta aos amigos ou às amigas do que a você. As pessoas não percebem, mas a traição ela tá a todo momento dentro das relações. O problema é que as pessoas estão mais preocupadas com o chifre do que com a relação. Tem muita gente aí que sofre de ciúme, de insegurança, e aí fica igual um doido, paranoico, achando que todo mundo é uma ameaça. Quando na verdade o problema está em casa, não está na rua. E se você não cuidar do problema em casa, que não é fazer peripécias sexuais, assim, cuidar daqui, da cabeça, a relação provavelmente vai pro beleléu. Eu sempre comento que a pior coisa que uma mulher pode fazer é ficar apontando uma possível amante pro marido. Uma hora ele vai acabar vendo. Se ela fala, olha, aquela mulher ali é isso, aquela mulher é piranha, aquela mulher é isso, uma hora o cara vai acabar olhando mesmo e fala, porra, já que você me deu tantas dicas, eu acho que ela é interessante. Às vezes a mulher aponta pro cara enxergar. Então, veja bem, não adianta se preocupar com o mundo fora da sua casa se o mundo dentro da sua casa está ruim. Tem que cuidar de dentro antes de cuidar de fora. Não adianta botar GPS na cueca do marido, não vai resolver. A questão é, que relação você construiu? Qual é a confiança que vocês construíram? Qual é o respeito que vocês construíram? Porque se não tiver nem confiança nem respeito, traição é de menos, gente. Clara Cox, quais vocês acham que são as consequências dessa geração descartável superficial? Você já tem visto consequências disso no dia a dia no consultório? Sim. Já tenho. É complicado dar exemplos, porque. Enfim. Porque eu estou falando de paciente, exposição, pacientes estão assistindo a gente, mas. Sim, a gente tem já visto as consequências disso no consultório, inclusive em forma de carência aparece demais. Uhum. Ai meu Deus, eu não arrumo ninguém e tudo mais, mas aí, quando eu vou tentar entender, a busca por um alguém está justamente nessa superficialidade que a gente está discutindo hoje desde o início. Vai procurar no Tinder, enfim, nesses inúmeros aplicativos, mas a pessoa que está do lado dela interessada, ou do lado dele, ela se mantém cega. Então, isso para mim já é uma consequência do que a Clara está perguntando, está apontando ali. Saindo um pouco do campo das relações, pensa, por exemplo, nas pessoas e as suas profissões. Quantas pessoas vocês conhecem que são infelizes nas profissões que escolheram? Nossa. Que tipo de relação ela construiu com ela em relação à profissão? Que tipo de profundidade ela tem naquilo que ela faz? Qual é a satisfação que ela tem em acordar segunda-feira de manhã? O que eu mais vejo nas redes é que pena segunda-feira, ou graças a Deus que é sexta. Eu fico preocupado, porque se a pessoa escolher uma profissão e vai passar o resto da vida dela fazendo isso, e ela está lamentando toda segunda e comemorando toda sexta, me parece que ela está sofrendo muito. E aí a gente tem um sério problema, que é uma relação superficial, que ela não se deu o trabalho de verificar que tipo de satisfação ela tem para escolher uma profissão. E eu vejo muito isso com pacientes de jovens, de 18 a 20 anos no consultório, nessa época de vestibular, que tem que fazer um vestibular por causa da pressão familiar e da sociedade, dessa pressão interna que ele tem em relação a dar uma satisfação, e escolhe aquilo que dá para passar. E aí, muitas vezes, o trabalho é questionar se você está escolhendo por quê, para quê, o que você sabe dessa profissão que você escolheu. Mas eu estou fazendo esse paralelo para pensar e responder a pergunta da Clara, de que a superficialidade se tornou uma questão de consumir tudo a qualquer hora e a qualquer momento, sem menor reflexão. Você compra porque você quer, porque você precisa. Muitas pessoas hoje têm compulsão por compras. Isso é um transtorno frequente no consultório. E isso faz parte dessa falta de profundidade. A pessoa viu que... Quer ver uma palavra mágica para alguém comprar alguma coisa? Se chama liquidação. Se você tira de 100 e bota em 99 o preço daquilo, todo mundo compra. Porque é imperdível, porque talvez não tenha uma próxima chance de comprar tão barato.
é a questão do perigo, do risco. Bom, não posso perder esta oportunidade. Só que pode perder sim. Você pode perder a oportunidade de ficar com uma pessoa, você pode perder a oportunidade de comprar um carro, uma bolsa, você pode perder. Sua vida não acaba por isso. E provavelmente daqui a um mês vai ter uma promoção de novo e vai aparecer outra pessoa, talvez melhor do que a anterior. Mas se você não acredita que você pode perder e lidar com isso, você já se perdeu. A gente vai precisar encerrar, porque já são 9h09. E aí eu acho que... Eu vou fechar. Aí a gente lembra sempre da questão de compartilhem, por favor, essa live para mais pessoas acessarem a gente, curtirem a Motiva, curtirem o Psi Rafael Ferreira e o Psi Bruno Barcelos. Acompanhem a gente no YouTube, se inscrevam no nosso canal, por favor. A gente... A Clara, não, porque a gente falou que vai encerrar. Dá tempo, gente. Manda alguma pergunta que a gente ainda responde se souber. Mas a gente precisa encerrar. A gente tenta manter uma live de 1 hora para não ficar muito extenso, mas a gente vai debatendo conforme também aparecem as perguntas. Mas assim, e aí falando do tema, né, que a gente trouxe, desilusões. O problema está no outro ou em mim? Bom, na grande maioria das vezes é uma falta de olhar para si próprio, né, Bruno? As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. A não ser que seja algo realmente uma agressão, um abuso do qual você não consentiu e a pessoa agiu desta forma, certo? Existem situações assim, um assalto, uma violência doméstica, é algo que você não consentiu. Porém, quando isso se torna um relacionamento, você foi deixando acontecer. Você não tomou atitudes para mudar isso. Então, lembre-se sempre que mesmo que o outro seja o culpado de algo, e ele pode ser sim, ou ela pode ser sim, se você aceita isso, se você se coloca passivo, se você não reage, se você não negocia, você está colocando a sua parte submissa ao outro. Então, essa é a parte que te cabe, olhar para o seu lado da quadra e ver o que você pode fazer diferente, se impor ou ceder, porque nem tudo é se impor. Às vezes o problema das pessoas é que elas são muito egoístas, olham para o nariz, e precisa aprender a ceder um pouquinho, a prestar atenção no outro, a ser mais gentis. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí, mandando perguntas e debatendo com a gente. Alguns amigos não tinham ainda visto ou participado dessa live. E aí, falar um pouquinho do nosso trabalho. Nós somos a Motiva, consultoria para psicólogos. Nós fazemos eventos, fazemos algumas palestras, consultoria, enfim. E somos psicólogos clínicos também. Somos psicólogos clínicos. Essa live, até falando para Clara, acho que é a primeira vez que a Clara aparece por aí, toda quarta-feira, às 8 horas, a gente traz algum tema para debater com vocês. Ou um convidado. Semana que vem teremos convidado. Já a gente divulga quem é. E as nossas redes sociais, tanto a página no Facebook quanto o Instagram, é Motiva Psi. E tem um canal no YouTube que é Motiva Consultoria para Psicólogos. Então, por favor, se inscrevam, assinem o canal, compartilhem. Clica no sininho quem está no YouTube, quem está na Motiva no Facebook, compartilhe e dá o seu curtir lá na página da Motiva, não só no vídeo, mas curte a gente também para acompanhar as nossas próximas publicações. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Até a próxima. Tchau.